Ó, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia. Joia. Eu de casaco, você aí, ao ar livre, nem parece Rochester e Rio de Janeiro, hein? Não, aqui tá tudo tranquilo, tá? A gente tá com um verãozinho aí de inverno que não dá para queixar. Ontem fez 20 graus Celsius, hoje está um pouco mais frio, mas não tá tão ruim. Agora a previsão é que vai nevar esse fim de semana. É, como varia aí, né? Nós aqui estamos aqui naquela expectativa. O tempo mudou um pouquinho, está mais frio no Rio de Janeiro e, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias, fica sempre uma expectativa com relação a essa pandemia do Covid. E isso faz com que a gente tenha que trabalhar de casa, suspender muitas cirurgias eletivas, a maioria. Inicialmente, foi a ordem dos hospitais aqui no Brasil, quase todos. E agora estão flexibilizando. Hoje eu tive notícia que um hospital aqui do Rio, dois, pediram que a gente começasse a marcar as cirurgias eletivas, digamos, não urgentes, mas aquelas que merecessem mais atenção, aqueles pacientes de maior risco, talvez de esperar, né? Uma isquemia que não pudesse esperar, um aneurisma já em crescimento. Então, a gente vai começar a ter esses casos eletivos porque as UTIs não estão tão sobrecarregadas. Eu creio que, se piorar, a gente aí volta atrás nesse sentido. Não sei como é que está sendo a orientação dentro da Clínica Maio. Então, assim, Marcelo, agora a gente está completando também a terceira semana aqui que o hospital basicamente decretou que a gente não pode fazer cirurgia eletiva. E isso veio, né, com uma ordem do governador, que também, por lei, decretou uma ordem executiva que não se poderia fazer cirurgia eletiva e também para o pessoal todo ficar em casa. A clínica teve uma redução dramática. Assim, para te ter uma ideia, o nosso volume atualmente está 5%, 10% do volume normal. Felizmente, como Rochester é uma cidade pequena, mais isolada no interior de Minnesota, para aqueles que não conhecem, é uma cidade mais fácil de se controlar. São quantos habitantes aí na cidade? 120 mil habitantes aqui. A cidade maior, mais próxima, é Minneapolis, que é 1 hora daqui. Tem, acho que a grande parte de Minneapolis, São Paulo, é cerca de 3 milhões de habitantes. E vocês estão... Qual é a incidência em Minneapolis e Rochester em termos de... Minnesota, no geral, tem 1.000 casos. Aqui em Rochester, eu acho que cerca de 100 casos foram identificados. E no hospital, na Clínica Maio, tem basicamente 10 a 15 pacientes no censo diário. A clínica, o pessoal que não conhece, é um hospital imenso, tem 2.100 leitos e eles estão certamente com capacidade de absorver mais pacientes, se precisar, mas felizmente nessa região dos Estados Unidos, aqui em Minnesota, ainda a incidência está baixa. Entendi. Algum óbito já desses doentes? Olha, eu sei que no county aqui teve 2 óbitos, mas eu não sei se foi pacientes que chegou à Clínica Maio. Eu não estou com... Para ser bem sincero, a gente na vascular, o que a gente fez? Nós somos 7 cirurgiões vasculares e a gente mudou o nosso esquema do dia a dia. No momento, só tem um cirurgião que vai operar por dia, que é um cirurgião que está de plantão, das 7 às 5 da tarde. E à noite tem um outro cirurgião de plantão. E esse cirurgião tem cobrido o quê? Cirurgias de urgência, aí que acaba sendo, não sou eu. E também a clínica, Marcelo, que em grande parte, hoje em dia, a clínica agora é telemedicina que a gente está fazendo ou telefonemas com pacientes, né? Entendi. Gustavo, eu tenho uma dúvida. A Clínica Maio, hoje eu não sei se você sabe esse número, mas você sabe que eu fui estagiário há muitos e muitos anos atrás. Sim. E tínhamos, na época, o percentual de clientes que vinham de toda a América e de clientes que vinham fora da América se tratar aí. E isso eu vejo hoje como um problema
a clínica. Quer dizer, qualquer doente que venha do sul dos Estados Unidos, da Califórnia, ou que venha do outro lado, venha de Nova York, esses doentes são potenciais, digamos, infectantes. Sim. Como é que é esse percentual hoje? Vocês recebem muito doentes da América e fora da América? Bom, assim, boa pergunta. Aqui na clínica, eu diria 80% do volume dos pacientes que a gente vê, eles são desse chamado meio oeste americano. Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, as Dakotas. Aí tu tem uns 15% que é pessoal de todos os Estados Unidos que quer vir para a Clínica Mayo, e tem uma minoria, 5%, né, paciente que vem do exterior. Basicamente, Marcelo, todas as consultas, até mesmo no escritório, que são chamadas de eletivas, elas são canceladas. Os pacientes não podem vir para a clínica. O que é eletivo? Vamos dizer, agora a gente tem uns guidelines que a gente fez aqui, e eles estão abrindo agora para o semi-eletivo, quer dizer, semi-urgente. Que, por exemplo, coisas como aneurismas maior que 6 centímetros, a gente vai começar a ver alguns e tratar alguns. Entendi. Aneurismas saculares, pessoal com isquemia crítica, que está mais instável, com úlceras maiores, infecção, gangrena, dor de repouso severa. Mas, na primeira semana, a gente parou até o semi-urgente, era só emergência mesmo. E agora a clínica sentiu o impacto financeiro disso. Tem sido assim extremo. Tem 40 mil empregados, né? Isso basicamente mostrou assim o poder do volume da prática cirúrgica geral, de tudo, ortopedia, vascular, urologia, cirurgia oncológica, etc. As consultas, as imagens, todo o downstream revenue que é gerado por isso, né, foi por água abaixo. Então, como, felizmente, a incidência aqui está estável, o que eles estão fazendo? Agora, a partir da semana que vem, o objetivo é a gente conseguir para 25% do volume normal. Eu vou operar agora um paciente semana que vem. É o primeiro tóraco abdominal que a gente faz nas últimas 2, 3 semanas por causa disso, e é um aneurisma bem grande, de 7,3 centímetros. Tá. Esse doente, que é um doente, de certa forma, eletivo, ele, antes de entrar no centro cirúrgico, ele vai ser testado? Muito boa pergunta. Sim. Então, o que é o nosso protocolo atual, né? Que eu vou te dizer atual, porque a cada 1, 2 dias a gente recebe um e-mail mudando o protocolo, mas o protocolo esse já está definido faz uma semana. O paciente vem 2 dias antes do procedimento para Rochester, ele é testado com o PCR, o período de média de 12 a 24 horas, a gente está conseguindo o resultado do PCR, que é feito aqui mesmo. E 1 dia antes da cirurgia é feita uma tomografia de tórax. Então, esse é o protocolo que a gente está fazendo. Uma tomografia de tórax para ver se tem aspecto do vidro fosco, como eles chamam. Sim, porque tem tido falso negativo com PCR e já tem casos identificados, inclusive a Tamila, minha esposa, é radiologista, ela estava me falando outro dia de um paciente que o radiologista leu a tomografia como COVID positivo, consistente com COVID positivo, PCR negativo, repetiram e positivou. Né? Então... o Marcelo Lima, que nos acompanha lá de Manaus, lembrou que a Anvisa hoje fez um comunicado oficial liberando as cirurgias eletivas no Brasil a critério de cada estado, de cada hospital. É claro que, como o Brasil é um país muito grande, como os Estados Unidos, tem estados, Tocantins, que tiveram, sei lá, um caso, ou um caso. Quer dizer, nesses estados, é claro que a política tem que ser diferente do Nova York. Eu não vejo o cara fazendo cirurgia eletiva em Nova York, mas na Clínica Mayo, com 8 casos no CTI, não há por que você não ter 40 leitos de CTI vazios, você não fazer, eventualmente, uns cirurgias que estão a ponto de ruptura, alguma coisa nesse sentido. Teve uma pergunta há pouco de uma pessoa aqui, que nos assiste, perguntando como é que você vê a sobrecarga depois disso. Eu acho que isso foi a Mariana. Isso é muito relativo, né? Porque
a gente não sabe quanto isso vai durar, quer dizer, eu estou querendo responder por você, mas eu digo assim, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, quanto tempo a gente vai ficar ainda né, impedido ou semi-impedido de operar, de clinicar, de atender. Quer dizer, eu acho que tudo vai depender. Certamente, quanto maior tempo for a quarentena, total ou semi-total, maior depois vai ser a nossa demanda, né? E claro que vai engarrafar o hospital, você vai ter que priorizar, no meu entendimento, os casos mais graves. Como é que você vê isso? A gente está antecipando, sim, que vai ter Pergunta do Gustavo. uma situação, Marcelo, de Guilherme, congestionamento, porque tem muito paciente, né, que a gente está adiando, muito paciente que era para retornar para segmento que tem sido cancelado, e evidentemente que vai ter pacientes que estão sabendo que tem patologia ou tem sintomas e vão querer todo mundo vir junto, né? E para complicar na situação pessoal aqui da clínica, é provável, né, que eu vá estar saindo da clínica em julho para ir para o Texas. Então, essa situação é uma coisa que a gente está bem preocupado. Eles estão prevendo, quer dizer, com um certo grau de incerteza muito grande, que em julho a gente conseguiria resumir a prática eletiva mais normal, né? Mas eu acho, Marcelo, que tudo assim tudo vai depender da tudo evolução. no ar, né? É possível que tenha uma outra recorrência. Tem duas perguntas interessantes aqui, Gustavo, que elas estão parecidas, de certa forma, né? Uma é do Bernardo Messieri, que trabalha com o grupo do Arno, você conhece, outra é do Guilherme Bicalho, lá de Juiz de Fora, que nos assiste. O Guilherme perguntou primeiro qual é a proteção. E eu queria fazer uma observação aqui, não sei se você concorda. Os cirurgiões vasculares são os mais treinados a operar casos de Covid, porque nós vamos enfrentar o Covid como a gente enfrenta o raio-x, a gente não vê. E tem que se proteger. Concorda com essa analogia? Boa pergunta. Olha, o que é a instrução que a gente tem tido aqui? Em primeiro lugar, 2 cenários, né? O cenário do paciente que é confirmado ou que é suspeito e aquele outro cenário do paciente que não se tem suspeita nenhuma. Em geral, todo mundo tem passado por um screening razoável de perguntas, sintomas, etc. A equipe médica também, porque aí cai na pergunta do Bernardo Messieri. Quer dizer, você me falou, o doente vai ser operado, o protocolo é fazer o suave nasal, em princípio, e tomografia de tórax para ver se o suave... Aqui eu escutei falar de das pessoas do laboratório que o suave pode dar um falso negativo em 30%, o que é um número considerável. Então, realmente, essa é a primeira vez que eu escuto falar em fazer a tomografia de tórax e acho uma recomendação muito interessante. Aí o Bernardo pergunta qual é o protocolo da equipe, se vocês fazem suave dos cirurgiões e IgG, IgM, alguma coisa nesse sentido, para ver se vocês já estão até... Embora IgG e IgM também tenham tido resultados falhos não falsos positivos, mas falsos negativos. Então, assim, no momento, não se está fazendo rastreamento em massa, inclusive dos médicos, né? Porque existe uma deficiência na habilidade de fazer os testes, né? A larga escala. Eu acho que isso aí seria o ideal, que a gente conseguisse rastrear a população e principalmente aqueles envolvidos no cuidado do paciente. Mas parece, Gustavo, que a gente não tem nem dinheiro, nem testes suficientes para isso. Eu vi agora, não sei se você tem acompanhado, mas eu vi que na Europa a Espanha devolveu um lote enorme de testes chineses que estavam dando todos negativos, não estavam adequados. Só que esses testes, muitos deles já estão no Brasil importados. Uhum. Então, é uma situação muito complexa do teste ainda para a gente ter... Os próprios, pelo que eu entendi, como nós estamos aprendendo sobre a doença, os técnicos de laboratório também estão aprendendo sobre essa doença, sobre falso negativo, falso positivo. Isso tudo é interessante, né? Então, assim, voltando nos cuidados, no paciente, as medidas que eles anunciaram para a gente fazer? Em primeiro lugar, sempre a intubação é feita só pelo pessoal da anestesia, com um número menor possível de pessoas na sala, e a gente tem esperado 20 minutos para entrar na sala.
Se o caso é um caso positivo, tem se usado a máscara de PPE com o shield, as duas coisas, tanto o pessoal da anestesia quanto o pessoal da cirurgia. Se o caso é negativo, não se tem usado a PPE, a máscara de PPE, mas a gente está também tomando a precaução de não ficar na sala quando estão entubando. Só para repetir que algumas pessoas se juntaram a nós há pouco tempo, entre eles o Álvaro Razuc, que será o nosso entrevistado daqui a 2 semanas. Na próxima semana vai ser o Nicolas Morrissey, lá do centro de Nova York, quer dizer, que está atravessando a guerra lá, está no front. Sim. E o Nicolas é uma pessoa que tem muita experiência, inclusive isquemia de membros, que é outro assunto que é interessante. E aqui no Brasil, uma das pessoas que está lidando isso de mais de perto é o Álvaro Razuc. E o Álvaro falou que considera a TC como diagnóstico. Então, lembrando que você falou no início que os doentes, antes de ser operados, quer dizer, repete só para o pessoal geral, quer dizer, nós vamos operar um doente amanhã que não tem, em princípio, história de Covid. O protocolo da clínica é... A gente faz o PCR 2 dias antes da cirurgia e faz a tomografia de tórax 1 dia antes da cirurgia. E realmente a tomografia tem a capacidade de fazer o caso ser positivo. Às vezes, alguns pacientes com PCR negativo. Isso, melhor sensibilidade do que os testes, porque os testes de... Talvez o lavado bronco, lembrou bem o Marcelo Lima lá de Manaus, seja mais positivo. Mas começa a complicar demais no pré-operatório. Eu acho que a tomografia de tórax é um excelente. E é importante porque já tem relatos, inclusive, pessoal da Europa, Marcelo, de pacientes que foram a óbito no pós-operatório por causa de infecção que não tinha sido detectada. E paciente vai ao óbito no pós-operatório, né, por problemas respiratórios pelo Covid. Interessante também uma pergunta. Eu tenho uma grande amizade com o pessoal do Chiesa, com o Melissano, e eu recentemente, no telefone com o Chiesa, ele me falou que futuramente vai ser um dos nossos entrevistados aqui nessas quartas-feiras. Ele lembrou das tromboses arteriais. Quer dizer, a gente tem visto muita isquemia distal, parece igualzinha aqueles doentes que tomam noradrenalina em sepsis em dose alta, uma isquemia irreversível, mas também uma coisa que essa eu não tinha escutado, o Chiesa me falou, que viu alguns casos de trombose de aorta. E aí entra uma outra pergunta, se vocês têm visto isso, e como perguntou o Leonardo Feber, também lá de Belo Horizonte, qual o protocolo? Esses doentes todos estão tomando Clexane assim que entra, ou alguns casos só, especialmente selecionados? Assim, ótima pergunta, Marcelo, interessante. A gente está com um grupo do Covid no WhatsApp, deve ter mais de 100 médicos, grande parte deles da Europa e de Nova York, pessoas assim que estão realmente na frente de batalha com esse problema. E ontem o tópico foi exatamente esse. Existe provavelmente alguma associação entre tromboembolismo arterial e venoso nesses pacientes, inclusive... Da microcirculação. Várias das CTIs em Nova York já estão usando quase que de rotina a anticoagulação no paciente crítico que está entubado. Com heparina de baixo peso molecular. Sim. E eu vou ver se eu mando para ti passar para o pessoal daí esse link do WhatsApp, que tem sido bastante útil, porque o pessoal realmente está na frente de batalha lá. O pessoal de Nova York basicamente está com uma situação de guerra. Tem hospital de campo no Central Park. O Darren Schneider deve estar à frente disso, junto com o Morrissey e junto com o McKinsey, não? Sim. Uma das principais coisas que eles têm que fazer, Marcelo, é colocar linha central venosa, linha arterial, né, para todo o hospital. Porque realmente tem vários hospitais que viraram basicamente uma CTI. Entendi. Sim, qualquer lugar. O quarto virou um CTI, né? O indivíduo monitora, coloca É isso aí. Tem uma outra pergunta interessante. Aliás, antes disso, o Álvaro lembra
na tomografia, e você, a Tanila, sua esposa, que a gente conhece muito bem, e que é radiologista, com grande experiência, aqui a tomografia para a detecção do Covid no pulmão pode ser feita com baixa dose de radiação, é isso? Olha, eu não sei te dizer com certeza, mas é um protocolo para pulmão, né? Um pouco diferente do que a gente usa para... Entendi, mas é uma baixa dose, segundo o Álvaro lembrou aqui. Uma pergunta aqui do Marcos Beren, se você usa também o alprostadil nesses doentes quando já está com aquela isquemia muito grave. A minha experiência não é muito boa. Tenho experiência com, eu tenho experiência com prostaglandina fora desse cenário, Marcelo, para isquemia mesentérica, né, com botar catéter e infusão de prostaglandina. Na artéria mesentérica? Na artéria mesentérica para isquemia aguda não oclusiva, né, que é basicamente uma situação similar. Uma pergunta aqui do nosso grande amigo Eduardo Saad, lá de Porto Alegre. Se você acha que esses doentes que não estão procurando hospital, então a gente vai ter mais sequela. Uma pergunta curiosa, hoje um colega da cardiologia botou no nosso grupo de WhatsApp, onde é que estão os infartados? O outro da neuro falou, onde é que estão os aneurismas cerebrais? Então parece que as pessoas ficaram curadas de tudo, né? Mas eu acho que não, eu acho que tem gente que... Hoje está uma publicação dizendo que em Nova York tiveram, não sei se foram 800 casos de infarto domiciliar. Quer dizer, a pessoa não vai estar com dor, mas não vai no hospital com medo do Covid e morre de infarto. Não sei qual é a tua visão disso. Olha, Marcelo, eu acho assim, eu não sei se... Eu acho que a gente não está falando, mas esses pacientes devem estar tendo problema igual. Eu não imagino que a incidência vai ser menor, né? Tem uma pergunta aqui do Tiago Coutas que você já respondeu, mas faz só um breve resumo para ele depois. Ele perguntou sobre o impacto financeiro na Clínica Maio e qual é o plano pós-Covid, se vocês têm algum tipo de plano pós-Covid. O impacto financeiro está sendo terrível a direção da clínica está dando updates assim frequente. No momento, até final de abril, não há nenhuma mudança na parte assim de remuneração de funcionários, etc. Mas, nada. Vai manter o padrão e tentar recuperar aos poucos. Existe alguma ajuda governamental, sendo a Clínica Maio uma instituição filantrópica, ou pelo menos sem fins lucrativos, eu creio? Uhum. Existe alguma ajuda? Sem fins lucrativos. Olha, que eu saiba, para a clínica até agora não teve nenhum suporte financeiro do governo, que pelo menos foi anunciado para a gente, para os funcionários. Eu acredito que se essa situação continuar, Marcelo, a partir de maio vai ter mudanças significativas, assim, pessoal que vai ter contratos que vão ser cancelados. Eles já fizeram eles já não estão permitindo que ninguém contrate médicos novos. Por exemplo, a gente tinha uma vaga para cirurgião vascular já desde novembro, que a gente estava entrevistando pela segunda vez a pessoa, foi cancelado. Entendi. Né? E já até tem discussão sobre a diminuição de salário, portanto... Imagino. Não. Olha só, provavelmente até uma diminuição de pessoal, né? O que a gente vê aqui e que se discuta falar, a gente não quer entrar em política aqui, não é o nosso objetivo. Mas certamente vai ter uma onda de desemprego. Hoje eu leio muito jornal italiano, e eles têm hoje 3,7 milhões de desempregados. 20% da população adulta, quase, e 50% das pessoas com menos de 24 anos na Itália estão desempregadas. Quer dizer, isso gera depois uma onda de violência, houve furto de caminhões de carga. Então, eles roubaram caminhões de carga, roubaram com alimentos, etc. Quer dizer, há uma preocupação depois com o que vai acontecer, é claro. Há uma pergunta aqui que você já falou, só para ficar mais enfático. A Núbia nos perguntou, o Edvaldo Jovilhano também perguntou, lá de Ribeirão Preto, se existe um protocolo sobre o uso de heparina profilática ou terapêutica. Você já comentou sobre isso. Quer dizer, o doente, não estou falando do vascular, estou dizendo do doente COVID que você vai operar de algum problema vascular. Na hora da cirurgia vai receber heparina como todo mundo, mas depois você segue com heparina ou você passa por uma heparina de baixo peso molecular? Qual é a opção?
em geral, olha, eu vou te dizer o seguinte, isso não aconteceu com a gente porque a gente não teve esse paciente ainda, mas pelo que eu estou vendo, o pessoal da CTI, eles têm manejado com infusão de heparina pela habilidade de poder controlar mais sangramento, Marcelo. Claro, profilaxia tem sido feita com muita heparina de baixo peso molecular, mas em relação a tratamento, quando tem fenômeno tromboembólico, mais com a heparina padronizada. Entendi. Teve uma pergunta aqui, talvez você não saiba, do Arlindo Lemos. Ele pergunta qual a porcentagem de falso positivo da tomografia. Eu não tenho essa estatística. Não tenho estatística de conversa com o grupo que tem tratado meus amigos pneumologistas, a gente tem ajudado a eles com catéteres para hemodiálise, punção de artéria radial, às vezes, que eles estão com dificuldade no CTI, o grupo da vascular, a gente vai fazer isso. Então, a gente conversa muito sobre esses doentes e parece que é muito fidedigno. Inclusive, alguns dizem assim, às vezes é melhor não repetir, porque te assusta tanto a imagem da tomografia, às vezes o dente está ventilando bem ainda, porém a imagem da tomografia é assustadora. Então, a pergunta é se tem falso positivo de tomografia. Eu acho que Eu imagino que tenha, mas eu acho que o objetivo da gente está sendo evitar operar um caso semi-eletivo num paciente que está assintomático, mas portador da doença. Provavelmente o caso que a gente tem, que tem algum achado positivo na tomografia, ele vai ser cancelado, vão ser feitos outros PCRs, e sim, é possível que vire um caso que é um falso positivo, ou seja, acaba tendo realmente não tem COVID. Mas o objetivo que a gente realmente quer prevenir, Marcelo, é usar isso como um screening naquele paciente em que o procedimento ainda pode ser adiado. Entendi. Eu vi que um colega perguntou sobre cirurgia eletiva. Realmente, cirurgia eletiva a gente não tem feito. Tem feito, interessante, a gente tem feito semi-eletiva, que o pessoal do departamento legal pediu para a gente mudar o nome para semi-urgente. Não, mas, na verdade, você está no meio da ponte, né? É que lado você está olhando. Fizeram uma pergunta sobre o protocolo do doente que vai operar semi-eletiva. Como você já respondeu, vou repetir para todo mundo entender. O doente faz um swab nasal e faz uma tomografia de tórax, porque o swab nasal, a gente já discutiu aqui antes, ele pode ter cerca de 30% de falso negativo. E, por isso, então, a tomografia acaba dando mais segurança. Uma pergunta que não quer calar, porque esse tem sido um tema, na verdade, político no Brasil. É incrível como as pessoas vão politizando. O que a gente vê, Gustavo, é que muitos políticos no Brasil aproveitam a situação de emergência, onde é abolida a história da... Como é o nome? As compras são liberadas. Não tem mais nenhum... como se diz? Para fazer uma compra. Antes de fazer a compra... Como é o nome? Quando todas as empresas entram em conjunto para comprar. Não tem concorrência pública mais. O governador tem direito de... eu quero... Foi citado um governador de um estado que um serviço que o bombeiro fazia gratuito, ele contratou uma empresa por 70 milhões para fazer isso. Quer dizer, então, há sempre a exploração dos políticos nesse momento de crise, né? E aí você vê, não, o Brasil não está preparado, a América não está preparada. A pergunta é, qual país do mundo estaria preparado para uma devastadora infecção como essa? Eu não conheço nenhum que estava tão preparado. Pelo que eu vi, todos que tiveram infecção maciça tiveram problema. A França, a Inglaterra, a Espanha, a Itália, enfim, não tem país preparado para uma infecção dessas proporções. O fato é que mostra, pelo menos aos nossos políticos, que eles estão investindo pouco na saúde, e isso fica claramente demonstrado. Olha, o pessoal que já deve ter assistido aí o TED Talk do Bill Gates, de 2015, mas para quem não assistiu, vale a pena assistir, porque realmente ele já tinha cantado a pedrada do problema que está acontecendo, né? É verdade.
E realmente, definitivamente não estava preparado e, infelizmente, Marcelo, de uma forma ou de outra, eu acho que o mundo inteiro não entendeu, não caiu a ficha o que estava acontecendo na China, entendeu? Porque o mês de fevereiro a gente ficou comendo mosca, todo mundo. Todo mundo. E agora é muito fácil falar, mas quando aconteceu, ninguém estava caindo a ficha que o negócio ia... Mas, de certa forma, há relatos que o primeiro óbito na China foi em dezembro. E a coisa continuou em janeiro e em princípio, falaram que não, que estava tudo bem, que estava contido só naquela cidade. E depois exatamente. Então, eu acho que ali há um problema de acordo sem discutir o regime político que eles têm, mas que a informação é um pouco controlada pelo Estado, então nem sempre, no início, não houve. Depois, quando a coisa se tornou realmente de uma forma que não dava mais para segurar, explodiu, fica difícil, né? O Nilo Mandelli pergunta se a gente acha que o vírus pode ter sido fabricado, se isso é uma coisa de teoria de conspiração. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque nós queremos discutir apenas medicina. A gente pode depois trocar mensagem no privado. Gustavo, tem uma pergunta que eu acabei não fazendo para você. Aqui há um protocolo em vários hospitais de usar a hidroxicloroquina com azitromicina e com bons resultados. Olha, a gente está... eu acho que... Eu vou te falar de forma anedotal, né? Claro. Marcelo, tu está ouvindo ainda que eu te perdi na imagem aqui, mas eu sei de colegas que estavam com suspeita, que já tomaram hidroxicloroquina aqui na Mayo, né? E eu sei que tem um clinical trial acontecendo, né? Randomizado para investigar. Mas veja bem, Gustavo, vamos sendo assim pragmático. Para ter o resultado, nós agora estamos nós dois aqui infectados e vamos fazer um trial e eles nos deram opção. Eu quero ficar no grupo da cloroquina. Você aceita ficar no grupo do placebo? Tá bom, tu fica no grupo da cloroquina e da cirurgia aberta. Não, cloroquina com endovascular. Não, agora você misturou tudo. Não, aí não vai. Só Covid. A questão é quem vai querer ficar no grupo controle do placebo, porque parece que, inclusive, médicos, autoridades aqui em São Paulo, na hora que tiveram positivos e que tiveram pneumonia grave, todos se trataram com cloroquina. Então, é verdade, né? É verdade. O problema é que até a gente esperar os resultados dessa série, eu digo isso, vamos entrar um pouquinho na nossa seara. Eu acho muito difícil você fazer um protocolo razoável, duplo cego, para aneurisma tóraco-abdominal, entre o mesmo risco de doente para cirurgia aberta fechada. Quer dizer, aquele doente de alto risco que você considera até para endovascular, provavelmente a aberta negou aquele doente. E aí, como é que você vai fazer? Nunca esses grupos serão comparados. Não, é difícil. E chega um ponto... E vai, à medida que vai tendo mais evidência, vai ficar impossível, né? Bom, mas aí eu queria te perguntar, o que você espera disso indo para a Universidade do Texas? Porque tem uma certa oposição à cirurgia endovascular lá, não só do SAF, que vai ser talvez o chefe lá da universidade, e do próprio grupo do Coselli, que são mais para cirurgia aberta, que tem bons resultados. O que você espera encontrar? Você acha que o caminho está aberto? Não, eu acho que é um momento ideal, Marcelo. Veja bem, porque evidentemente quando eu entrevistei lá, uma das maiores preocupações que eu tinha em relação ao SAF e o Estrela é falar para eles que eu não quero mudar para um lugar que não acredita que tem que se fazer endovascular, né? Mas eles me asseguraram que, principalmente o Estrela, que na verdade ele assumiu a chefia agora, o SAF está com 74 anos e
aposentou. Eles me asseguraram que, não, realmente eles acreditam que o momento é para virar para endovascular. E o momento em Houston é extremamente oportuno, porque é uma cidade de 7 milhões de pessoas onde não tem programa endovascular complexo. Não tem. Né? Entendi. Você Quer dizer, sabe e vem o Instituto do Coração lá, como o Texas Heart e a Baylor, eles não têm um programa dedicado. Não, como o acesso a essas próteses é muito limitado nos Estados Unidos, e basicamente tem só 8 centros aqui que têm acesso, não tem nenhum lá em Houston. Ou seja, eu acho o momento extremamente oportuno, porque o que acontece? O Saf está com 74 anos, o Coselli eventualmente vai aposentar, às vezes com 90, 95, 100 anos, não sei, mas eu acho o seguinte, Marcelo, fazendo um trabalho bom, mostrando os resultados, tu acaba conseguindo convencer as pessoas. E É claro. o Tony Estrela, ele tem se mostrado extremamente balanceado. Uhum. Então, eu tô empolgado. Eu acho assim, né, Houston é a meca de onde começou essa cirurgia, não tem um serviço dedicado ao tratamento complexo endovascular. E Você tem alguma informação única. Se eles sentiram o impacto? O que eu quero dizer? Se diminuiu o volume cirúrgico do Saf, do Coselli, tendo agora uma pessoa como você, Tim Shutter, o grupo de Nova York, alguns Mark Faber, alguns grupos fazendo endovascular, eles sentiram o impacto, diminuiu o volume de pessoas indo para lá? O que você acha? Sem dúvida, Marcelo, o volume deles, na década entre 2000 e 2010, teve vários anos que eles trataram 150, 200 pacientes com tórax abdominal por ano. E atualmente o volume, que ainda é imenso, tem sido 50, 80 casos. E isso é por quê? Porque tratamento endovascular ele está disponível, ele, sem dúvida, diminuiu a mortalidade de forma significativa. Então, né, eu acho que foi isso o maior incentivo. Bom, eu vou voltar uma pergunta aqui do Júlio Peclati, o colega nosso aqui do Rio de Janeiro, que ele perguntou se deveríamos testar todos os doentes antes das cirurgias de TC e PCR. Então, o Gustavo, aqui no início, falou que o protocolo da Clínica Maio é fazer realmente o PCR e uma tomografia de tórax, confiando, inclusive, mais na tomografia de tórax antes de operar esse doente. Se esse doente for positivo e precisar eu só vou ressaltar para o Júlio, a gente faz 2 dias antes o PCR, e o resultado aqui a gente tem conseguido em menos de 24 horas. Se é positivo, já se cancela o procedimento, não necessariamente se... Mas se você não puder cancelar, for um aneurisma em expansão? Bom, aí é diferente, Marcelo. Se a gente tiver uma indicação de urgência ou emergência para tratar aquele paciente, a gente vai operar de qualquer jeito. Agora, se é um aneurisma em expansão, mas o paciente está assintomático, tem uma indicação, provavelmente o que eu faria? Eu observaria, sem sintoma, observaria um paciente que é positivo, faz ele passar por aquela fase de sintoma, etc., trata sintomaticamente e aí, assim que puder, trata o aneurisma depois dessa fase. Eu acho que você quase respondeu a pergunta do Carlos Peixoto, que está com o paciente com aneurisma de 6,5 centímetros, assintomático, deu positivo no COVID, né, pelo que eu creio, deve ter sido o SWAB, né, o PCR, e negativando o teste dele sem sintomas, devo operar ou aguardar? Negativando o teste dele, eu acho que deve operar. E, aliás, é provavelmente do paciente mais seguro de operar, porque ele deve ter anticorpo, né, provavelmente mais resistente. Mas eu asseguraria que ele realmente passou essa fase. Não, é interessante, porque ele vai ter que operar no escuro, porque você sabe que o próprio teste de anticorpos, ele pode variar, tem colegas falando que a viragem pode aparecer só depois até de 2 meses. Quer dizer, nesse período você continua ainda, né? Há uma pergunta aqui
qual o tempo de desinfecção da sala? Eu creio que aí é o mesmo padrão de todas as infecções, todos os germes, bactérias, não é isso? Ou É, o mesmo protocolo. Mesmo protocolo, a única né? coisa que a gente está fazendo diferente aqui, pessoal, é que realmente, durante a manipulação da via aérea e intubação, só está lá o anestesista e o assistente, todo o time sai da sala, a gente espera 20 minutos até depois da intubação para entrar na sala. E a mesma coisa quando vai extubar o paciente. Então, o passo na cirurgia diminuiu bastante, está tudo mais devagar. Está tudo mais devagar, né? Você falou que vai operar agora um caso semeletivo, que é um tórax abdominal. Sim. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta assim, técnica, porque realmente você sabe que é um pioneiro, é uma pessoa que ensinou muitas pessoas pelo mundo todo, muitos no Brasil. Antigamente, você costumava fazer um pré-cateterismo de todos os vasos viscerais e colocava a prótese e deixava as guias lá para te orientar, facilitar. Mas a minha pergunta é se isso mudou, se o teu protocolo você ainda cateteriza ou hoje, com o benefício desses aparelhos novos que fazem essa marcação, de certa forma, artificial? Em geral, assim, todos os vasos eu em geral nunca cateterizei, Marcelo, mas em geral um vaso eu cateterizo e ponho um catéter guia até hoje para calibrar a fusão e para guiar. É claro que em geral esse processo não gasta muito tempo para fazer, não. Assim, menos de 1 minuto. Agora, Gustavo, quando você fala em calibrar a fusão de imagem, só sem querer te interromper, mas já interrompendo, a gente faz a fusão de imagem, mas depois, quando você coloca uma guia, digamos que você tem um vaso mais angulado, eu coloco uma guia de Amplatz, apenas coloco, sem manusear o vaso, depois que o catéter já entrou, ela muda a anatomia do vaso e muda a fusão. Distorce. Principalmente, sim. Por isso que eu acho que tem que checar para ver o que a gente chama dessa calibrar a fusão. E eu me sinto muito seguro sabendo onde é que está o vaso, seja um T-branch, seja uma fenestrada, né, usando pouco contraste durante aquela liberação inicial. Entendi. Mas eu não acho, Marcelo, que isso aí seja assim, um absoluto, assim, tem que fazer isso. Eu gosto de fazer, acho que não gasta muito tempo, mas eu acho assim, o que tu não quer fazer é aquela situação que tu não sabe onde está o vaso, tu está começando a dar angiografias de alto volume, né? Claro. Só para descobrir aonde que tu tem que liberar a endoprótese. Isso exato, aí eu acho dose excessiva de contraste. Claro que isso tem a ver também com o teu environment, com o teu equipamento disponível, com melhor teu raio-x, menos contraste, mais rápido, etc. Tem uma pergunta interessante de um colega nosso aqui, o Luiz Gustavo, que ele fala nos casos de EVAR simples, essa é uma pergunta bem interessante, será que não é melhor, para evitar o risco para os anestesistas, em vez de entubar, operá-lo com peridural? Ou, eventualmente, até com anestesia local? Qual a sua opinião? Você talvez não tenha passado por isso. Eu acho que potencialmente sim. A minha IVAR dá para fazer com anestesia local, né? Em geral, sem problema. Eu acho que os pacientes, aqueles IVARs mais difíceis, ou fenestrado, é melhor, na minha opinião, é melhor anestesia geral, porque que tu não quer a situação que o paciente está mexendo, tu não consegue ver direito. Porque quando é muito demorada, um tórax abdominal, uma fenestrada, eu entendo. Agora, quando ele se refere a um infrarrenal, eu acho que eu mesmo não tinha pensado nisso ainda agora, e acho uma excelente ideia. Quer dizer, você evita a intubação, que é um risco para o anestesista ir lá, botar o rosto em face, seja o que for, né? É uma ideia muito interessante a ser discutida nos dois covidianos, né? Sim. É interessante. Uma outra pergunta, que você sabe que nós estamos aprendendo, né? Vai ser muito interessante os livros no futuro sobre endovascular, somente o capítulo tóraco-abdominal, porque a gente começa a operar de um jeito, como você falou,
melhora o equipamento, muda a técnica, muda a guia, muda as próteses. Eu mesmo, teve um momento em que eu abri a prótese completamente, depois cateterizava os vasos. Isso gerava, nos doentes, a gente publicou isso em 2008, uma isquemia interessante, muito grande e com repercussão metabólica para o doente, né, da isquemia de membro inferior prolongada. Agora, o que a gente faz é acesso da axilar, uma femoral, a outra a gente não toca. A gente abre a prótese toda, seja torácica e tóraco-abdominal, cateteriza os vasos, bota a bifurcada, bota o ramo ilíaco desta perna e costura essa femoral. E com isso, a gente já reduziu em 50% a isquemia de membro inferior, porque uma das pernas não foi em nenhum momento clampeada. E aí depois só resta fazer aquele ramo, o que é uma coisa de 20 minutos. E geralmente esses 4 ramos de um lado só, a gente faz em 2 horas, 2 horas e meia, o que fica... Os doentes muitas vezes não têm nem ficado acidóticos no nosso controle logo após a liberação. Você tem feito desta forma também, liberado logo uma perna? Eu faço bastante isso, Marcelo. Eu gosto dessa técnica. Eu acho que tu não precisa necessariamente ter bainha dos 2 lados. Às vezes tu pode usar uma bainha pequena do outro lado só para botar um catéter ou fazer angiografia, mas essa estratégia eu gosto. E, inclusive, Marcelo, em alguns pacientes a gente até deixou a perna contralateral da bifurcada sem o stent, porque foram pacientes... Para perfundir o saco? Para perfundir o saco. Entendi. Né? Entendi. Vamos dizer assim, uma situação que tu está extremamente preocupado com paraplegia, um paciente com oclusão bilateral da ilíaca interna, uma cobertura grande, às vezes faz isso, acorda o doente, né, e deixa algumas lombares, algumas intercostais perfundidas. Entendi. E aí planeja-se depois, até com anestesia local, fazer a finalização do procedimento. Aproveitando esse aqui, fizeram uma pergunta, um grupo, acho que é a Andréia, se os doentes têm um risco maior no pós-operatório pelo ambiente hospitalar eventualmente contaminado com o Covid. Eu não sei, há algum termo especial que o doente assina? Vou me operar sabendo que tem Covid no hospital? A gente modificou o nosso consentimento informado para incluir, né, que existe 2 coisas. Uma, a possibilidade do paciente tá já infectado, assintomático, não foi detectado, mas por causa da cirurgia, uma certa imunossupressão do pós-operatório em que pode desencadear a infecção, ou ser exposto durante aquele episódio da hospitalização ao vírus. Né? Então, eu acho que isso é um dos motivos que a gente tem tido cautela em liberar a cirurgia, mas a gente está começando a liberar. O plano é semana que vem já começar a expandir para pacientes esses com aneurismas mais de 6 centímetros, aneurismas saculares, etc. E caso a infecção aqui em Rochester continue estável, o plano é começar a expandir o tratamento. Aproveitando esse tema, já que você disse que deixa eventualmente o ramo aberto, o que você acha do estudo MISACE, desse estudo que é a embolização pré-operatória escalonada das artérias intercostais? Eu até falei com o Melissano hoje, mas não perguntei acerca disso. Eu sei que está tudo interrompido na Europa, mas se você acha isso promissor, me parece, eu pessoalmente, minha opinião é que você perde tempo e você acrescenta um risco na manipulação. Cada vez que você vai embolizar um par de intercostais, eventualmente de embolia, não só de pequenos trombos, placas de ateroma, eventualmente até de ar. O que você acha? Eu tenho a mesma preocupação, Marcelo. Eu acho que, principalmente no aneurisma degenerativo com muito trombo, deve ser, eu não tenho experiência, mas imagino que seja difícil cateterizar as intercostais, particularmente na parte grande do aneurisma, e arriscado.
Uma situação que eu penso que, às vezes, Marcelo, eu considero usar isso é na dissecção crônica, porque a gente tem tido muito endolíquido tipo 2, depois do reparo, com aquelas intercostais grandes, que os pacientes com dissecção crônica tendem a ter mais até do que os com aneurismas degenerativos. É verdade, porque ele já tem uma oclusão prévia e isso gera um problema, que aquilo fica perpetuamente. Eu não sei se aquilo representa algum risco ou se você pode ligar esses vasos por toracoscopia ou por laparoscopia. Essa é uma questão. A gente tem feito... Uma coisa que a gente tem feito, Marcelo, é não ligar, mas fazer acesso ao saco translombar, até para dissecção crônica, translombar, utilizando... tu vai ver com a máquina da GE agora o software, o Needle Assist, e tem outros com as outras empresas também, que tu consegue acessar exatamente o saco aonde tu quiser. Coloca-se uma bainha... Eu vi esse programa. De 5 French, e aí tu vai com o catéter onde dentro do saco. É verdade. É verdade. É muito. É um guia impressionante, virtual, da tua agulha. Ele chama até guia virtual. Agora, a Emília perguntou, fala para a gente qual é o teu protocolo do doente tóraco-abdominal, dissecção ou tóraco-abdominal extenso, qual é a monitorização? O líquor, eu acho que você não monitora mais, mas faz algumas considerações sobre isso, sobre a monitorização de potenciais evocados. Então, assim, no pré-operatório, o que a gente faz? A gente tende a suspender os vasodilatadores em torno de 2 semanas antes da cirurgia. Muito cuidado com o beta-bloqueador, não recomendo que se suspenda. A gente já teve paciente que veio com taquicardia supraventricular. Então, às vezes diminui a dose, mas deixa o paciente já ficar mais hipertenso no pré-operatório. Em relação à admissão antes da cirurgia, em geral, aquele paciente mais idoso, creatinina acima de 8, a gente admite na noite anterior para fazer infusão de bicarbonato. No dia da cirurgia, não temos mais usado drenagem licórica de rotina. Não temos mais utilizado por causa da incidência de complicação que a gente teve, hematoma de espinha, sangramento intracraniano. Durante a cirurgia... Gustavo, você tem números disso? De hematoma intracraniano e hemorragia intramedular? 3% a nossa incidência de... Em primeiro lugar, de todas as isquemias, de todas as lesões medulares, 1/3 das nossas lesões foram de hematoma espinhal. 30%. E a incidência de hematoma espinhal foi de 3%. E um dos motivos que a gente achou tanto hematoma espinhal, Marcela, é porque todo paciente com suspeita levou uma ressonância magnética, que é uma diferença das séries na literatura de cirurgia aberta, onde muitas vezes o paciente tem lesão e já se assume. Mas a endoprótese não atrapalha muito a ressonância magnética? Sim, atrapalha, particularmente em relação à aorta, mas a maioria dessas lesões ela é na cauda equina, na parte final, e a gente tem conseguido ver bem, até com a ressonância. Durante a cirurgia, o que a gente faz? A gente faz a neuromonitorização com potencial evocado, o uso do NIRS, o Near Infrared, não tem funcionado, a gente agora vai mudar de novo. Não tem funcionado, tem vários pacientes já que tinham alguma lesão com o NIRS normal. Então, na verdade, para você, a vigilância melhor é com potencial evocado. Tem sido. E a incidência é pequena. Por exemplo, a gente teve tipo 10 pacientes nos últimos 5 anos em que, no final da cirurgia, tinha persistência da diminuição de potencial e a gente deixou o saco aberto. Entendi. Uma das estratégias é deixar o ramo aberto. Agora, você é adepto daquela técnica do nosso colega Nick Mangalhar, lá de Roma, que o que ele faz é pega o tronco celíaco e coloca um stent descoberto para marcar o orifício, mas, ao mesmo tempo, não bota o stent coberto. Dessa forma, mantendo aberto o saco na região do tronco celíaco, que é mais alto, né?
Não sei, achei interessante. Já fiz isso, Marcelo, já fiz. Porque eu já Acho que é tive casos de deixar sem marcação e depois houve uma remodelamento ali do aneurisma, eu não sei, trombose de alguma forma, eu acabei não achando mais o tronco celíaco e eu gosto de deixar o stent não recoberto. Eu vou te falar que eu tive um caso em que eu deixei um stent não recoberto. Fiz uma tomografia 2, 3 dias depois da cirurgia e aquele stent estava completamente fraturado. É mesmo? E aí foi um saco para reconectar, mas tudo bem, a gente conseguiu reconectar. Mas eu acho que se tu for deixar o tronco celíaco, o ideal é botar um stent não recoberto, porque fica muito mais fácil cateterizar depois do Gustavo, só nesse mesmo assunto, antes de eu fazer uma pergunta aqui que o Rafael fez, para a gente não esquecer, ele pergunta, essa eu vou deixar para você responder, quando é que você trata o endolíquido tipo 2? Mas eu já tive alguns casos que eu preciso ocluir, numa emergência, você opera com T-branch, tem 4 ramos, o doente tem um tronco celíaco ocluído ou uma renal, então você vai lá naquele ramo e você pode ocluir ou com plug de Amplatz, e uma técnica que nosso grupo publicou há muitos anos atrás, em 2009, que é você amarrar a ponta do stent Fluence e encher ele de mola. Bem efetivo. E há pouco tempo eu tive um endolique num arco aórtico da prótese antiga com 2 ramos só. Agora a gente está com essa prótese com 3 ramos, mas através da subclávia ocluída há 4 anos com o plug de Amplatz. Ela recanalizou. Então, não sei se você já viu esse fenômeno. Não tive isso, Marcelo, mas eu sei a tua técnica que tu descreveste de ocluir ramos, alongando o ramo com um stent recoberto e aí colocando 1 ou 2 Amplatzer plugs. E a gente faz isso também. E, inclusive, agora a gente fez um estudo multicêntrico, até o Thomas da Polônia também colaborou com muitos pacientes, Marcelo, 100 casos de T-branch, 100 pacientes, em que foi utilizado essa técnica e extremamente efetiva. Não houve nenhum endolique causado pelo Amplatzer. Não. Mas é evidente que eu acho que pode acontecer, né? Às vezes ele não trombosa e tu pode ter um endolique. Eu acho que hoje em dia, o que você está fazendo, a tua rotina pelos bridge stents, o stent de conexão da prótese com os ramos, se você, inclusive, reforça eles com stent descoberto ou se você está usando que tipo de stent coberto? Então, assim, os stents que estão disponíveis nos Estados Unidos agora são o Adventa V12, que a gente chama aqui do iCast, o Fluency e o Viaben autoexpansivo e o Viaben balão expansivo. São esses os stents. A gente não tem o Bentley aqui nos Estados Unidos. Então, eu uso, em geral, para fenestração, o iCast. Eu tento evitar usar stent não recoberto. Eu usava muito para prevenir kink, e aí vários deles a gente teve que revisar por hiperplasia de íntima na parte não coberta. Então, eu tento simplificar. Eu só uso o stent coberto para isso. E ramos. Ramos eu uso muito o VBX para as mesentéricas. Eu gosto porque a bainha é 8 French.